Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi uma das religiões convidadas para a reunião interconfessional celebrada na Mesquita Central de Lisboa no dia 9 de março de 2016, data da tomada de posse do novo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Após os cumprimentos aos líderes das diferentes religiões, onde se encontrava o Hélder Joaquim Moreira, 70 diária da Igreja, o chefe de Estado dirigiu-se a uma plateia composta por integrantes das diversas confissões religiosas de Portugal e outras organizações da sociedade civil. Marcelo Rebelo de Sousa reforçou o seu compromisso com a liberdade religiosa. Este encontro quer significar que o Presidente da República de Portugal, como garante da Constituição, que jurou defender, cumprir e fazer cumprir, será sempre defensor da liberdade religiosa em todas as suas virtualidades. Este encontro augura um futuro muito prometedor. O presidente português deixou um apelo para que o espírito de abertura e aproximação entre as religiões e organismos da sociedade civil, manifestado na referida reunião, pudesse servir de exemplo para todos os domínios da vida nacional, promovendo o diálogo, entendimento e compreensão entre todos. Na cerimónia de tomada de posse no Palácio da Ajuda, na manhã do mesmo dia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fez-se representar pelo Diretor Nacional de Relações Públicas, Paulo Adriano. E foi um momento muito interessante poder participar nesse ato, estar presente, a nossa Igreja ter sido convidada pelo Protocolo de Estado e poder ter participado em conjunto com as religiões e igrejas mais representativas presentes no nosso país. A comunidade islâmica teve um papel importante na organização do evento, inclusive naquela oração, naquele texto que foi lido pelas várias congregações, pelas várias igrejas, também era um texto muito aberto e muito unânime e, portanto, foi muito natural essa participação nesta cerimónia do Presidente da República. Senhor dos mundos, Tu que és o Criador do universo e de toda a humanidade, dos filhos de Abraão e de todos os outros homens e mulheres. Qualquer que seja a sua fé, e mesmo daqueles que não têm qualquer fé ou convicção religiosa, dai-nos. Eu acho que foi simbolicamente muito importante. Talvez o nosso país não seja um país onde tem havido problemas entre as várias religiões ou alguns conflitos um pouco mais fundamentalistas ou radicais, mas de certa forma o facto de o primeiro ato público do Presidente da República ser com todas as comunidades religiosas, penso que vai facilitar em muito esta convivência e também é um sinal para o exterior, para a tolerância entre as pessoas, mesmo crentes, não crentes, mesmo participantes das várias congregações religiosas, de entender que há aqui algo ao nível da tolerância que tem que ser encarado como um ponto importante na agenda. Portugal deve muita da sua grandeza secular ao seu espírito ecuménico. Foi grande sempre que soube cultivar esse espírito, dentro e fora das suas fronteiras físicas. A Igreja em Portugal nunca sofreu diretamente algum tipo de perseguição. Curiosamente, agora com os últimos atentados que aconteceram na Bélgica, no aeroporto da Bélgica, por coincidência tivemos alguns jovens que se preparavam para regressar a casa, os nossos missionários, os conhecidos elders, que nós vemos na rua de camisa branca e gravata e com uma placa identificativa, que ficaram feridos nesse atentado. No nosso país, na realidade, a nossa experiência é de uma convivência muito sã e nunca tivemos qualquer tipo de ação, nem direta nem indireta, contra a Igreja. A Igreja normalmente entra e faz o seu trabalho de proselitismo nos países após ter sido autorizada pelo governo desse mesmo país. Também é feita uma análise da estabilidade que existe em cada um desses países para que o trabalho da Igreja possa ser desenvolvido. Muitas pessoas colocam
a questão da convergência ecuménica quando nos veem presentes em atos públicos, como foi este da tomada de posse do Presidente da República, como uma convergência do ponto de vista doutrinal. Na realidade, uma das coisas mais interessantes que existe na prática religiosa é precisamente a diferença. Portanto, o facto de a Igreja estar presente nestes eventos não quer dizer que a sua doutrina esteja a convergir com outras denominações religiosas. E acho que é muito interessante esta diferença de crença, de muitas das coisas que são comuns, que é, no nosso caso é a crença no Evangelho de Jesus Cristo, mas, como é lógico, tendo diferenças no tipo de adoração que é feita. A Igreja tem participado em Portugal sempre que é convidada e também em alguns eventos em que promove eventos interreligiosos, sejam apresentações ao nível cultural, seja debates que são realizados regularmente, alguns promovidos até por algumas universidades em Portugal, que têm estas áreas de estudo. A Igreja tem todo o prazer em estar presente, promove esses eventos e participa de uma forma ativa, apresentando os seus pontos de vista, não só doutrinários, mas também de convivência na sociedade. Por vezes as pessoas podem entender, bom, se participam em conjunto com as outras religiões ou as outras igrejas, então haverá aqui uma doutrina que é semelhante. Na realidade, não. Na realidade temos doutrinas que são diferentes, acreditamos em princípios diferentes, do ponto de vista central acreditamos nos ensinamentos de Jesus Cristo, acreditamos nas Escrituras, mas, como é lógico, existem diferenças do ponto de vista de crença. De resto, não vemos qualquer dificuldade em participar em cerimónias públicas de convivência interreligiosa com qualquer uma das outras religiões que estejam em Portugal. Inclusive, algumas atividades que fazemos de serviço, por exemplo, fazemos em conjunto com outras entidades religiosas ou não religiosas. A mensagem que os nossos missionários apresentam a todas as pessoas na rua falam desses mesmos princípios. Eles têm algumas lições estruturadas em que apresentam as crenças básicas do Evangelho de Jesus Cristo e de quais é que são algumas dos fatores diferenciadores, na nossa opinião, que podem levar a felicidade às pessoas que aceitam o Evangelho e querem viver desta forma.